Agora são 8h52. Vamos falar agora de teatro. O espetáculo baseado no livro Quarto de Despejo reestreia na Funarte em nova temporada. Aqui em nossos estúdios está a Dirce Tomás, né? É atriz, dramaturga, arte educadora, diretora da peça Eu e Ela visita a Carolina de Jesus. Tudo bem, Dirce? Bom dia. Tudo bem, Marilu, bom dia, é um prazer estar aqui. Igualmente. E o Marco Xavier, que é preparador corporal, né? Preparador Sim. corporal, é isso? Preparador corporal. Que legal. Bom, vamos começar primeiro com a Dirce. Bom, a gente sabe que a Carolina de Jesus foi descoberta, né, pelo jornalista Audálio Dantas lá em 1958, né? Ele conheceu a querida Carolina numa reportagem, né, sobre a favela para a Folha da Manhã, né? E ele decidiu publicar um dos cadernos, né, da Carolina com o título Quarto de Despejo. Foi um sucesso editorial, né, rodou o mundo inteiro, né? Tem esse livro em diversas línguas. E você resolveu fazer essa personagem, Dirce. Conta pra gente nessa peça. Carolina é um enigma, né? Eu digo sempre que Carolina é um poço sem fundo. Estou mergulhada no universo de Carolina Maria de Jesus, desde a época que eu comecei a trabalhar com Antunes Filho, que eu fiz Chica da Silva com Antunes Filho, em 1988. Eu saí lendo tudo, vendo tudo de teatro e cinema e descobri Quarto de Despejo, uma edição da Era de Ouro, que era uma espécie de livrinho um pouquinho maior do que o livro de bolso, né? Mas era muito pequenininho, eu demorei para ler esse livro. Daí quando eu fiz PUC, fiz letras na PUC, daí eu encontrei um livro com a letra maior, daí eu li Carolina. E depois eu fiz o filme com Zósimo Bubu, direção do Luiz Antônio Pilar, roteiro da Cláudia Matos, O Papel e o Mar. Encontra-se filme, é um curta, encontra-se no YouTube. Sim. E daí, quando o Luiz, 20 anos antes, que nós fizemos Os Negros de Jean Genet, que eu conheci, ele já achou que eu tinha semelhança com Carolina, eu vou escrever Carolina, você vai montar, você vai ser a atriz que vai interpretar Carolina no cinema. E daí, essa história rolou em 89, em 2009 que eu filmei. E daí já não teve mais jeito, foi um mergulho nessa mulher incrível que é Carolina Maria de Jesus, esse universo incrível. E realmente o Audálio Dantas encontra a Carolina na favela do Canindé, né? Que houve no final dos anos 40, houve uma grande expulsão, né, das pessoas que moravam no centro, e eles foram obrigados, foram levados, né, para morar embaixo dos viadutos. E daí surge com força a favela do Canindé, e a Carolina é uma das moradoras. Quando o Audálio Dantas descobre Carolina, numa reportagem, como você já citou, que ele foi fazer uma reportagem na favela, e viu aquela mulher negra escrevendo. E como uma mulher negra, a escrita é tão difícil para todas as mulheres, e Carolina já escrevia, ele ficou curioso e quis saber o que ela escrevia. Ela falou que escreveu o relato, né, do que acontecia na favela, do que acontecia em São Paulo, mas quando a gente foi ler, é o que acontecia em São Paulo e o que acontecia no mundo. Exato, quer dizer, bastante forte, né, o texto, né? É muito, muito forte, muito real, visceral. E daí em 2014, quando ela vê o centenário de Carolina Maria de Jesus, daí a obra, que é O Papel e o Mar, ganha força, porque todo mundo quer... o Brasil é muito engraçado, né? A história do negro no Brasil é muito engraçado. A gente fica jogado no canto, esperneando, porque a gente não fica parado. A gente esperneia desde o período colonial. A gente esperneia para sobreviver, para chegar a um lugar, para estudar, para trabalhar. E a Carolina é um espelho muito grande para as mulheres negras de tudo o que aconteceu e que acontece com a população negra em forma quase que geral, né? Então, daí todo mundo quer saber quem é essa mulher? 100 anos? Como? E não bastou só Carolina. Abdias do Nascimento,
outro grande líder negro, nasceu no mesmo dia, no mesmo ano que Carolina, 14 de março de 1914. E daí foi aquela loucura. Então eu ia falar sobre Carolina, mas vinha junto a história do Abdias, que era pelo centenário, e vinha junto o João Cândido, que Zósimo Bubu, em O Papel e o Mar, é uma ficção, né? Porque o João Cândido participou da Revolução, organizou a Revolução, a Revolta das Chibatas, em 1910. Carolina nasce em 1914. Então, Cláudia Matos e Luiz Pilar fizeram essa possível encontro dos dois, né? Então eu falava praticamente sobre a história do negro e a história do Brasil, ao trazer tudo. E daí vinha João Bosco, como é Sala dos Mares, para poder contextualizar para as pessoas que não conheciam essa história, que a música foi uma homenagem ao João Cândido. E ao mesmo tempo eu falava de Carolina e de Abdias, né? Então esse universo rico foi para as escolas, palestrei. Foram mais de 27 eventos de palestras e performances. Que legal. E até entrar, até eu ter a ideia de escrever a peça. Muito bem. Deixa eu só deixar o Marco Xavier falar um pouquinho, já está no final do jornal, infelizmente. Fala do teu trabalho aí como preparador corporal. Então, bom dia. Bom dia. O meu trabalho, na verdade, a minha formação é de dançarino, né, e músico. E trabalho com a Dirce Tomás já há alguns anos na companhia Invasores, né, de teatro, de pesquisa do teatro negro, né? E na verdade, sempre eu tive algumas questões, né, através do corpo, né? Por que era imposto uma certa maneira de lidar com o corpo que de uma certa maneira eu acho que podavam, né? Não deixava. O que acontece com o corpo? A gente existe uma exigência de comportamento físico, de movimentação, que não é o nosso. Então o trabalho da preparação corporal, da dança, ele vem disso. Ele nasce dessas inquietações, né? Fortalecer o corpo, a pessoa descobrir o seu próprio corpo, a sua movimentação, trazer a sua herança familiar, herança étnica, trazer tudo isso para o corpo, né? Exato. E esse trabalho com a Carolina de Jesus, enfim, passar esse trabalho, né? Essa experiência, né, da Carolina aqui para Dirce. No teatro a gente tem que trabalhamos com signos, né? Então, assim, um signo você tem que trazer muitas informações, né? Então a gente buscamos isso, o que fazer com o corpo, como que é tal momento, né? Como que é essa dança, como que é tal postura, né? Não é um estereótipo de buscar uma movimentação, tipo de uma pessoa da favela, né? Mas é descobrir no próprio corpo as razões, né? Exato. E é diferente. Como diz Foucault, né? Aquela questão de desenvolver a sua potência. Exato. A gente ganha alguns minutos aqui, vamos continuar aqui com a nossa conversa. Dirce, e a diferença, né, do cinema para o teatro agora, nessa questão também corporal? São linguagens, né, diferentes. O cinema ele trabalha mais com o real. Ali a imagem mais o natural, né? Para você poder falar, você não pode ter a movimentação, é tudo mais contido. No teatro é tudo mais aberto, né? Você vai moldando o gesto de acordo com a personagem, de acordo com a fala, de acordo com a dança, de acordo com o movimento, né? Porque eu e ela é um solo. Então eu trabalho com várias linguagens, né? Porque Carolina foi tudo isso. Carolina cantou, Carolina dançou, ela era poeta, compositora, crítica, feminista, uma mulher além do seu tempo. Quando eu falo que ela é um poço, agora estão descobrindo que Carolina também escreveu para teatro, né? Então, nessa época, uma mulher que viveu,
que passou fome. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da história dela, exatamente, para a gente conhecer mais a Carolina. Então, o que me encanta é que eu falo que eu vou morrer e não vou conhecer todo esse universo de Carolina, porque a cada dia se descobre uma outra coisa de Carolina. Porque no período que ela escreveu Quarto de Despejo, foi todo esse sucesso. Ela vendeu mais que Sartre, mais do que Jorge Amado, foi best-seller, viajou para o Uruguai, viajou aqui para os países latinos, né, para os nossos vizinhos, Argentina, porque foi uma fama, foi uma coisa muito louca. Apareceu em vários jornais, tem várias reportagens de Carolina no Google. Ela está no museu, no Instituto Moreira Salles, no museu, na Biblioteca Nacional. Ela está nas universidades, na Federal de Minas. Em Sacramento tem arquivos sobre Carolina. A Vera Eunice, que é filha de Carolina. Essa mulher que passou fome, que morou na favela, ela solteira, educava, né? os filhos. Mãe solteira, cada filho de um marido. Ela criou uma filha muito bem, que é educadora, a Vera Eunice da Zona Sul. Isso. E da aula. Então, o que aconteceu nos anos 40, 50 e 60? Essa mulher aprendeu a ler com 7 anos, que as pessoas com dizem... quantos anos? 7 anos. Com 7 anos, tá. A idade mínima para as sim. crianças, né? Começar a aprender a ler. Embora eu comecei em 1914... E eu comecei, ela nasceu em 1914, aprendeu em 21. Eu fui aprender aos 14 anos que eu fui ser alfabetizada, mas eu estava na roça. E Carolina, na cidade, com toda dificuldade, essa mulher aprendeu a ler no momento exato que as crianças precisam aprender a ler. E ela não gostava, mas quando ela aprende, ela sai encantada nas ruas, lendo tudo o que ela vê. E chega, mãe, eu já sei ler, eu já sei ler. Então ela foi uma coisa emocionante e ela se encontrou ali. E ela fazia crítica à política, à história, à sociedade. Então a obra de Carolina não é só um escrito como as pessoas falam, que é uma mulher simples, que ela escreveu só um diário sobre o que ela passava na favela. Não é, ela é uma obra política, social, de peso. Tanto que traduzida para mais de 13 línguas, mais de 80 países, conhece Carolina Maria de Jesus, só não é muito respeitada no Brasil, porque a Academia Brasileira de Letras não reconhece Carolina como uma poeta, porque fala que ela teve só o 2º ano primário. Mas ela estudou, ela trabalhou na casa do Dr. Zerbini, e quando o Dr. Zerbini dava folga para Carolina nos finais de semana, ela, posso ficar na biblioteca estudando? Pode. Ali ela aprendeu tudo, ou quase tudo, né? Sobre Sartre, sobre a Rainha Elizabeth, sobre Carlos Lacerda, sobre Kennedy. Como que uma mulher com 2º ano primário vai saber tudo isso? Porque estudou muito. As pessoas esquecem que tem os autodidatas, que as pessoas que vão frequentar a escola por um determinado tempo. Ela frequentou a escola? Ela frequentou a escola. 2 anos, então. Por 2 anos. Por 2 anos. Ela veio para São Paulo. Já era difícil uma criança frequentar, né, naquelas condições, né? E para as mulheres, em 1921 as mulheres não podiam votar ainda. Pois é. A Carolina já sabia ler e escrever. Então, Quarto de Despejo, que foi a primeira obra dela, que ela conseguiu essa edição, mas depois ela não consegue mais edição nenhuma, porque tem a questão política, né? O Brasil sempre não quer falar das suas mazelas. E já não queria nessa época. Como que nós vamos ficar contando história da favela, história de mulher negra favelada? Não. E daí ela não conseguiu mais edição. Mas daí ela editou a própria obra, as próprias obras, né? E daí o dinheiro acaba. E daí ela volta a ser a gata borralheira, né? De novo. É quando ela vai para Parelheiros, né? Praticamente eu falo que ela foi expulsa do Alto de Santana. Porque imagina sair da favela de Canindé e para o Alto de Santana. O Alto de Santana até hoje tem uma classe média forte ali. Então imagina nos anos 60 essa mulher vai morar lá. As pessoas não gostam. Até hoje os jogadores de futebol, os pagodeiros, ganham dinheiro e vai morar nos bairros mais chiques, não são bem aceitos. Porque a sociedade brasileira é muito racista, perversa, preconceituosa, então ela não aceita. Ela não quer dizer que ela é racista. Aliás, nesse período agora ela está aceitando. Certo. Ela mostrou todas as suas garras, né? E Carolina passou por tudo isso, mas ela foi e é
esse marco na história do Brasil, na história do mundo, uma referência forte para as mulheres negras. E é muito importante ter voltado para a Funarte depois de muito sucesso. Eu fiquei 2 semanas em maio. E foi muito sucesso, filas para ver Carolina Maria de Jesus. Eu olhava para o público e falava, gente, de onde vem esse público que eu não conheço? Ai, que maravilha. Dá vontade de ver essa Carolina. Essa peça. É hoje, né? Sexta-feira, a partir de hoje, né? A partir de hoje, às sextas e sábados e domingos, até o dia 10 de agosto. Às 19 horas, das sextas e sábados, aos domingos, às 18 horas. 30 e 15 reais o ingresso. E é dinheiro, porque a Funarte não trabalha com cartão, com a maquininha, né? Então, tem que levar dinheiro, gente. Leva o dinheirinho, esperamos vocês lá. Que legal. Com muito prazer. Da Funarte, na Alameda Nortman, 1058, Campos Elíseos, aqui em São Paulo. E essa Carolina é uma Carolina mais arrojada do que a do cinema. E a gente traz as questões fortes de corpo, de dança e de vivência, e uma crítica social muito pesada, porque o livro é isso, é uma crítica político-social. Então, eu não poderia fugir da raia como atriz negras ainda e líder de movimento. Ainda mais nessa época, né? Ainda mais nessa época. Que a gente vive, né? Temos que alfinetar. De governo Bolsonaro, vamos falar pelo aqui, amor né? de completo. Qualquer coisa, pelo amor dos orixás. Hoje é sexta-feira, dia de Oxalá. Muito feliz em estar aqui, né, falando para vocês, falando para o público. Obrigada, sobre Dirce. Carolina Maria A gente de te Jesus. agradece também o Marco Xavier, que é o preparador corporal, né, dessa Carolina de Jesus. Muito obrigada, viu, Marco? Foi um prazer, Marco Xavier. E Dirce Tomás, que é atriz, dramaturga, educadora e diretora da peça Eu e Ela Visita a Carolina de Jesus. Um grande abraço. Nós esperamos a presença de vocês todos lá. Vamos lá.